Ok, pessoal, então na sequência aqui é o nosso texto, né? Então o Barthes agora ele fala sobre a questão do noema isso foi. Então ele, dominado então pela verdade da imagem, reafirma a sua ideia de que toda foto de alguma forma é connatural ao seu referente. O que é o referente? É o objeto fotografado, o objeto olhado. Então ela é connatural, ela é representativa, ela é algo semelhante, ela é algo parecido. Então, ele nomeia o referente fotográfico não uma coisa facultativamente real, a que se remete a uma imagem ou signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. Então veja, essa questão da veracidade para ele trata da seguinte forma, que para um pintor, para um retratista, uma imagem pode ser criada sem que ele jamais tenha visto, pode surgir da imaginação. Então, muitas vezes, nós ficamos em dúvida, por exemplo, se a Mona Lisa realmente existiu ou se ela foi uma criação do seu autor, né? Ela nasceu na mente do seu autor, ele foi lá e pintou, né? O Da Vinci foi lá, fez a pintura, né? E fez aquela criação. E aí, né? Como que fica isso? Então, uma paisagem... em um quadro, você pode perguntar para o autor se você o conhece, você pode perguntar a ele e falar, isso aí você viu ou você criou, né, do seu imaginário. Então, para o pintor, uma imagem pode ser feita, né, segundo Barthes, sem nunca que o pintor tenha visto. Ele chama isso de quimera, de sonho, de pensamento. Já na fotografia, não há essa possibilidade de acordo com o que ele está dizendo. Só que nós devemos levar em consideração os dias de hoje, os tratamentos que a gente tem no Photoshop, outras ferramentas de condição de manuseio de imagem, né? Aquilo que a gente chama de truncagem, tá? Então, nos dias de hoje a gente precisa repensar essa questão da teoria do Barthes, né? Porque a gente pode fazer montagens e dar essa conotação de algo verdadeiro. Então, novamente, eu uso o exemplo da questão de imagem meramente ilustrativa nas embalagens de comida, por exemplo, tá? Então, na fotografia jamais pode se negar que a coisa esteve lá no passado. Tá? Então, fazendo essa comparação entre arte e fotografia, portanto, ela tem novamente aqui o caráter de algo real, verídico, verdadeiro. O operator esteve naquele local e fotografou o objeto, né, de forma que obrigatoriamente aquilo posou, esteve na frente da câmera. Tá? Então, essa referência para ele é o primeiro passo para que ele nomeie essa questão do isso foi. Então o fato é que literalmente uma emanação do referente, aliás, perdão, a foto é literalmente a emanação do referente. Então a fotografia geralmente ela vai ser a emanação. Então o que é isso? Quando as pessoas olham a sua fotografia lá, o seu avatarzinho lá no Facebook ou no Instagram, seja lá a rede social, quando as pessoas veem a fotografia ali, o que você está falando? Ó, isso aqui sou eu. Tá? Né? Isso aqui sou eu, pelo menos naquele momento era o que poderia me representar, porque uma semana depois já mudou tudo, né? Em uma semana, alguns dias, pode tudo ser transformado. Então você é uma emanação do referente naquele instante. Tá? O real e o passado, duas determinantes que só existem na fotografia, aparecem, portanto, conformando o noema da fotografia. Tá? Então, o que ele diz assim, ó, o que intencionalizo em uma foto não é a arte nem a comunicação, é a referência que é a ordem fundadora da fotografia. Isso aí lá na página 115 o Barthes traz essa questão. Okay? Então, esse aspecto, essa nomenclatura que ele dá, esse nome que ele dá para a fotografia, ela traz consigo então essa questão de veracidade, de coisa real, tá? E principalmente aquilo que é referente, tá? É uma referência, então é aquilo que é connatural ao seu referente, tá? Que é a fotografia. Então Barthes assim batiza o noema da fotografia como isso foi, ou ainda, né, o intratável, em latim seria interfuit, ou seja, isso que vejo encontrou-se lá nesse passado entre o infinito e o sujeito, que é o operator e spectator. No início do livro, o Barthes ele faz uma observação quando ele vê a fotografia do irmão do imperador Napoleão, né? Então, quando ele vê aquela fotografia, a primeira coisa que ele denomina, ele diz assim, vejo os olhos que viram o imperador, né? Então, ele estava ali falando o seguinte, diante daquela imagem, né, do irmão do Napoleão, ele diz assim,
assim, veja a imagem que viu, né, veja os olhos, perdão, que viram o imperador. Então ele está dizendo que obrigatoriamente aqueles olhos estiveram ali naquele momento, tá, retratados e de acordo com ele viram o imperador. Então essa condição para ele é intratável, tá? Ele como spectator, ele sabe que no passado aquilo encontrou-se diante da objetiva por algum instante para ser fotografado, tá? Isso para ele é o que funda também a fotografia, que é o que ele chama de pose, tá? Então a pose também é uma das questões do fundamento da fotografia. Então basicamente essa questão para ele é incondicional. Então por isso que ao compor uma imagem nós precisamos ter cuidado, que as pessoas vão interpretar talvez da mesma forma que ele, tá? Então ainda sobre a natureza da fotografia, Barthes dirá que o que funda a essência da fotografia é a pose, tá? Então é na interrupção do movimento que se constitui a pose, um instante, por mais breve que seja, no qual uma coisa real se tornou imóvel diante do olho. Então aquele momento, aquela parada, aquele instante, tá? Então as pessoas param diante de uma fotografia. No passado, quando as câmeras ainda não eram muito tecnológicas, havia-se o hábito de fotografar cadáveres, porque os cadáveres estavam ali estáticos, parados, né? Então, afinal de contas, quem visse aquilo não saberia porque os olhos estavam abertos. Dificilmente as pessoas saberiam se aquela fotografia foi feita no momento de vida ou de morte, né? Então você não vê ninguém respirando numa fotografia, você não nota isso porque é uma interrupção do tempo, é uma pausa, é uma pose, tá? Então, na fotografia a presença da coisa, tá, em um certo momento do passado jamais é metafórica, então ela é verdadeira. Novamente a questão do pintor e o fotógrafo, tá? O pintor pode criar uma metáfora, um pensamento, uma quimera, um sonho, alguma coisa e pintar, enquanto fotógrafo não, tá? Então essa questão de você fotografar esses cadáveres, você então tinha ali alguns conceitos de que o real e o vivo. Então você daria uma conotação de vivo para algo que na verdade estava sem vida, que é o objeto fotografado, tá? Então a fotografia naquele momento, né, diz que dá a conotação de algo real, de algo vivo, tá? Tem uma fotografia, se eu não me engano, do Che Guevara, quando ele foi capturado e morto, e após ele estar morto ele foi fotografado deitado com os olhos abertos. Se você não souber da história, você olha aquela fotografia e você vê um sujeito deitado com os olhos abertos, você não vai dizer, bom, tá ali deitado, tranquilão, né? Porque uma das imagens, tá? Em uma das imagens não aparece as marcas do que aconteceu, enfim, ele está lá deitado com os olhos abertos, né? Se você parar para pensar, dificilmente você vai ter a lógica para definir se aquilo é real, se aquilo está vivo ou morto, né? Então, para o Barthes, isso é o que sugere, né, o isto foi. Então, isto é que já existiu e está morto, tá? Então, ao atestar que o objeto foi real, acredita-se que ele está vivo, ok? Mas ao transpor o real para o passado, a foto sugere que, então, isto foi que já existiu e está morto, tá? Então, quando você olha para o passado, novamente eu uso o exemplo que eu usei em sala de aula. Quando eu vejo uma fotografia minha de bebê, eu falo, olha, isso aqui sou eu, na verdade não sou mais, né? Passou, aconteceu, foi daquele jeito. Então, assim Barthes conclui o traço inimitável da fotografia, seu noema, é que alguém viu o referente, mesmo que se trate do objeto em carne e osso ou ainda em pessoa, né? Então, veja, o spectator ele sempre vai olhar a fotografia com esse olhar também, que o fotógrafo publicitário, a pessoa que produziu uma peça publicitária, ele viu aquilo realmente existe, e é por isso que dá o caráter de veracidade, é por isso que aquilo atesta que ele pode comprar aquele produto sem preocupação, tá? Então, o nosso cuidado na produção fotográfica é para isso, tá? É para evitar fraude, para evitar problemas e tal, para evitar enganar. Então as cores têm que ser reais, tudo tem que ser real, o mais real possível, tá? Para que evite até aquela traduçãozinha, aquela questão da imagem meramente ilustrativa. Tem um estudo muito grande por trás dessa questão aí. Basicamente, pessoal, com relação ao noema da fotografia, é isso, tá? Que é o noema isso foi. Então trata-se
daquilo que para o Barthes tem a ver com a realidade, tem a ver com a veracidade, o caráter real. Aí ele fala do fundamento da pose, tá? E também dessa conotação de que ela transfere, a fotografia transfere ao objeto uma relação entre o que está vivo, o que é real, o que é vivo, morto, real, verdadeiro, enfim, tá? Espero que tenha ajudado. Leia o texto com calma, lave as mãos e até a próxima.